Vamos a cerrar con unas reflexiones y unas sugerencias, si os parece. Ok. Vamos então fazer aqui mais um exercício de improviso, que é um exercício de perceber um pouco quais são as temáticas que estão emergentes aqui em jogo, aquilo que eu vi, aquilo que eu li e aquilo que eu sinto que é a possibilidade de cruzamentos temáticos, e depois a Luísa fará também a sua reflexão e a Maria, está bem? Pronto, porque o exercício aqui era um exercício de debate e de cruzamento, não só da apresentação, mas também estamos com pouco tempo. Estou a falar muito depressa? Não? Pode ser em português, porque não vou experimentar catalão ou espanhol, porque nada feito. Mesmo português brasileiro é difícil. É mesmo de Coimbra o português. Ok, então parece-me que aqui aquilo que eu ouvi foi lugares muito interessantes de trabalho e cruzamentos que podem ser feitos aqui entre variados grupos de investigação, linhas, pessoas que estão à procura de interlocutora ou interlocutor. E este é o primeiro lugar, não é? O lugar é um lugar de procura de interlocução. Eu estou a dizer isto, estou à procura de ti, não é? Pronto. E acho que esta atitude é aquilo que pode fazer a diferença na edição. Não é? E aquilo que eu encontrei foi, de facto, lugares onde as pessoas parecem encontrar-se e são, por um lado, vamos ver tipos de profissional ou prática de investigação, lugares institucionais. Temos aqui vários, temos ativistas à procura de conhecimento académico, temos conhecimentos académicos à procura de ativistas. Então, investigadores que estão a trabalhar na academia, que estão à procura de lugares concretos de ação. E aqui encontrar o ativismo linguístico é um deles, não é? É um lugar que precisa ser pensado cientificamente, mas também e à procura de gente que está a trabalhar como ativista linguística, não é? Linguística, neste caso. Outro exemplo disto é o trabalho da cobertura jornalística e dos jornalistas e desta associação e esta rede profissional de jornalistas que estão à procura de metodologias de análise, de reflexões teóricas que vão para além da análise crítica do discurso ou que tentam desenvolver a análise crítica do discurso em interface com outro tipo de metodologias. A pergunta é: a metodologia é adequada ou não para o lugar onde estão estes ativistas e estes profissionais? Este é um primeiro ponto. O segundo ponto são novas áreas temáticas, e nas novas áreas temáticas encontramos a ideia de, por exemplo, o trabalho de David Poveda sobre modelos familiares. Estas novas áreas temáticas são importantes para desenvolver, não é? Aliás, assim que terminou, eu coloquei, falei com o David, porque no Centro de Estudos Sociais, por exemplo, existe neste momento um projeto europeu sobre novas parentalidades, novas formas de familiares, etc. Portanto, existe aqui um tema emergente de género, para além do género, de novas parentalidades e conjugalidades, que será interessante de desenvolver em cruzamento. Vejo também toda a reflexão sobre multilinguismo,
Multilinguismo e Neoliberalismo, que também foi apresentada por 3 ou 4 grupos que estão a trabalhar este multilinguismo e a questão do neoliberalismo em 3 ou 4 frentes diferentes. A gestão de multilinguismo em organizações internacionais, as ideologias linguísticas, as questões de ideologia linguística no contexto espanhol, a socialização em contextos de multilinguismo. E, portanto, parece haver aqui um lugar, não é, onde se pode pensar multilinguismo, ideologias linguísticas à luz dos desenvolvimentos do neoliberalismo, que parece ser um prato forte, digamos assim, ou uma linha forte de desenvolvimento de simpósios, de painéis ou linhas temáticas, etc. Acho que é isto. Espera lá, que mais é que eu posso dizer? A questão das desigualdades à luz de outras temáticas, como o islamofobismo, pareceu-me também um lugar que também nós já tínhamos em Coimbra identificado através do Observatório das Religiões. Aqui o islamofobismo vai para além da questão da religião e do religioso. Existe aqui talvez uma reflexão que também faça sentido entrar em cruzamento e pode ser que, quem sabe, para Barcelona também se possa desenvolver essa linha. E para já é isto que eu tenho a dizer. Eu acho que depois também podemos abrir para vocês. Sería bonito que vieran en el streaming el esquema de lo que ha sido esta sesión y todas las conexiones, ¿no?, que ha encontrado. Bueno, yo quería hacer una reflexión que tiene más que ver con el aspecto del Congreso, ¿no?, y del próximo simposio, porque Clara yo creo que ha hecho más una reflexión sobre investigación y lo que aquí puede emerger, ¿no?, pero ha habido varias preguntas sobre cómo se relaciona esto con el simposio. No es que estemos aprobando paneles para el simposio, ¿no?, porque eso tendrá su comité científico y su valoración. Al contrario, lo que estamos haciendo es que en lugar de una convocatoria donde la gente esté sola y diga, pues no sé si mandar o mandar, y si invito o no invito, sino realmente que desde abajo, desde un diálogo, desde una presentación, se vaya tejiendo y se vayan gestando propuestas. Luego esas propuestas se enviarán, porque ya además las personas ya tendrán fuerza y dirán, sí, lo voy a mandar porque hablé con no sé quién y no sé quién y no sé quién. Y además puede completarse con esto y con esto, y de ahí se hagan las propuestas que luego pasarán las evaluaciones, y otras que no han estado aquí también se podrán presentar, ¿eh? No se está cerrando nada ni se está certificando nada, realmente se está fomentando que se presente. Entonces, en ese sentido, lo que sí que he visto que se van articulando varias propuestas aquí, y hay cosas interesantes que se podrían, ¿no?, ir señalando. Por ejemplo, el tema de la internacionalización en organismos internacionales, pero también en otras instituciones como la educación, las universidades, etcétera. Es verdad que multilingüismo termina siendo un paraguas para muchas sesiones, ¿no?, multilingüismo e internacionalización, multilingüismo y socialización, multilingüismo e ideologías lingüísticas, activismo e ideologías muy próximo. No sé si la cuestión del orden económico está solo en ideologías o puede ser una parte de multilingüismo, neoliberalismo o economía, no lo sé, como algo separado, pero vamos, que está en conexión también con lo otro. La parte de representaciones sociales, cobertura mediática, activismo periodístico y activismo lingüístico y movimientos sociales, que ha sido otra de las líneas. Ahí hay otras conexiones. No sé cómo se podrá organizar este mapa, pero yo creo que a partir de ahora, desde luego, quienes presenten paneles en EDISO siempre han sido abiertos. Es decir, no se ha hecho, yo presento un panel con mis 4 amigos y luego otro queda fuera, siempre han sido abiertos, ¿no? Entonces, ya también todos sabemos qué se va a presentar
no me ha dado cuenta del streaming. Quiero decir, con 4 colegas, ¿no? Presentar paneles con 4 colegas, no con 4, es que he hecho 4 amigos. Y ya sabemos un poco qué hay en esta reunión y habrá otras propuestas, desde luego, pero ya nos orientamos como para decir, pues yo podría ir con islamofobia o la población, la representación de los roma y la islamofobia tienen algo en común. El miedo está en todas estas representaciones sociales, no sé, y ya con eso ir generando una cosa. Yo es todo lo que, no sé. Bueno, nos faltaba agradecerles, ¿no?, la participación y que os animéis, que ya esperamos cuando haya el Call for Papers de propuestas para EDISO 2017. Y nada, que muchas gracias a todos.